Vamos falar agora de um sintoma muito comum que acomete as crianças, principalmente no período de inverno ou nos períodos mais frios, que é a tosse. Quem que já não teve tosse e que criança que já não teve tosse? Principalmente nesse período mais frio. O que eu queria colocar para vocês é que a tosse ainda é, sem dúvida, a queixa respiratória mais frequente que a gente encontra tanto nos consultórios quanto nos pronto atendimentos de pediatria. O problema é o seguinte, a tosse é algo muito inespecífico. Muitos problemas podem cursar com tosse. E só para lembrar vocês que a tosse não é uma doença, a tosse é um sintoma. Então, se a criança está com tosse, é sinal que alguma coisa está acontecendo que a está levando até tosse. Mas a tosse em si não é um sintoma. Uma criança com tosse deve ser tratada da causa que esteja levando aquela tosse. Isso é muito importante. E quais são as principais causas de tosse? Na verdade, na criança, grande parte das tosses é causada por um excesso de secreção respiratória. O que acontece? Normalmente, nós temos um mecanismo de defesa contra as partículas que nós ingerimos do ar que não deveriam ser ingeridas. Por exemplo, nós respiramos um ar poluído, nós respiramos vírus, nós respiramos bactérias, e para que nós possamos nos defender disso, o organismo lança a mão de um mecanismo de defesa que é a produção de secreção. Então a gente sabe o seguinte, a secreção que recobre toda a nossa árvore respiratória, ela é responsável por não deixar, por aderir essas partículas da poluição, por aderir vírus, aderir bactérias, prendê-las e não deixar que elas progridam em direção aos pulmões. Mas o que acontece? Muitas vezes, essa quantidade de secreção que nós produzimos, ela não é suficiente para poder impedir que as partículas que nós inalamos, poluição, vírus, bactérias, elas possam ser devidamente eliminadas. Quando essa quantidade de secreção ela não consegue ser eliminada naturalmente do corpo, entra em ação um segundo mecanismo de defesa muito importante, que é a tosse. Então o que acontece? A tosse nada mais é do que um alerta para nos dizer que aquele primeiro mecanismo de defesa, quer dizer, a produção de secreção, que normalmente deveria dar conta de impedir a penetração das partículas inaladas, ela falha. Então a tosse ela só vai entrar em ação quando eu já estiver num grau mais avançado de produção de secreção. Bom, se a tosse acontece porque eu tenho um excesso de secreção e essa secreção não consegue ser eliminada, me parece muito lógico que nós tentemos melhorar a fluidez dessa secreção. Por isso que sempre que uma criança aparece no consultório, encatarrada, tossindo, a primeira orientação do pediatra é o seguinte: hidrata a criança, dê bastante líquido. Quanto mais líquido ela tiver, mais líquido vai ficar essa secreção e mais fácil de ser eliminada ela vai ser. Portanto, se nós conseguirmos melhorar a qualidade da secreção, ou então diminuirmos a quantidade de secreção da criança, a tosse naturalmente deve desaparecer. Isso, gente, só para dizer que, de fato, existem muitas causas de tosse, muitas causas que podem levar a um excesso de produção de secreção, e, mais uma vez, somente o pediatra pode fazer o diagnóstico correto da causa da tosse da criança. Então, a tosse, que é um sintoma extremamente comum nesse período mais frio, nesse período mais seco, deve sempre ser encarada com atenção e sempre discutida com o seu pediatra para que ele possa adotar o melhor tratamento para a criança. Ok? Muito obrigado.